1 Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17. Se você não conseguir achar, o obreiro, pastor, missionário, vai ajudar você. Só levantar sua mãozinha, em nome de Jesus. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te amates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e o verás. Porque te amates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abate, a igreja ajuda. Porque te Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 23, nós iremos ler. E eu quero falar aqui acerca de 4 passos para você vencer os seus gigantes. Diga comigo assim: 4 passos para vencer os meus gigantes. Quando a gente fala de gigante, vem logo na cabeça desafios, problemas, situações. E quantos não são os de nós que, diante de situações, de problemas, de desafios, queremos e pensamos logo em recuar, desistir, desanimar, desaparecer. Outros falam até em sumir. Outros pensam em morrer. Mas eu aprendo com esse jovem 4 passos simples, mas que precisa ter coragem. Precisa ser corajoso para executar, para fazer, para colocar em prática cada passo. Aí você diz assim: ah, apóstolo, é fácil falar. Mas, amados, quando estamos diante de um gigante, ou de vários gigantes, e você olha para trás, você pensa até em correr, mas você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, não tem solução.
a única estratégia é você fazer o quê? Desmaiar? Gritar? Fingir de morto? Exatamente. É enfrentar. É enfrentar o problema. E é justamente disso que iremos falar. Enquanto o exército de Israel estava temeroso, amedrontado, que é o que a palavra relata, diante do gigante Golias, e há meses que os filisteus estavam enfrentando, estava indo de encontro com eles, ameaçando e fazendo com que eles recuassem. E a arma que eles tinham não era escudo, não era espada, não era flechas, era justamente o gigante. Às vezes o problema parece ser maior do que a gente pensa, mas não é. Na verdade não é. Por quê? O que faz o problema ser maior do que a gente pensa é justamente o medo que a gente sente, que a gente passa a sentir diante das ameaças, diante das afrontas. O gigante Golias, ele podia medir uns 3,5 metros de altura, mas para o povo de Israel, para o exército de Israel, ele parecia ser maior do que realmente era. Um grito dele apavorava um exército inteiro. Uma ameaça, e ele vencia cada dia, cada batalha, somente nas palavras, nas ameaças. Quais têm sido os gigantes que têm te ameaçado, que têm te colocado medo, que têm apavorado você? E você tem alimentado esse medo, você tem alimentado essa tormenta, e esse gigante que tem aparecido, se apresentado para você, através do medo que você tem sentido dele, parece ser maior do que realmente é. Você já viu uma criancinha chegando ela está na sala, a sala está com a luz acesa, presta atenção. Você está no quarto e você está na poltrona, olhando a criança vindo, passando da sala para o quarto. Só que, conforme ela vai andando, na frente dela tem o quê? Porque a luz está acesa. A sombra dela não está atrás, correto? A sombra dela está na frente. E você, conforme ela vai se aproximando, vindo para o corredor, você está no quarto, você está observando. E a criança está, o bebê eu estou falando, viu gente, que anda mais ou menos um ano e 2 meses. E a criança está andando, e conforme ela vai se aproximando do corredor, você vai vendo sua sombra aumentando, 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 aumentando. E aquela criança que é um bebê, parece uma pessoa de um tamanho normal. Um adulto, digamos assim. Só que quando ela passa do claro para o escuro, você vai ver que é apenas a criança. Quem está entendendo? E aquela sombra que parecia um gigante, na verdade, é uma criança. Quem tem filhos aqui? Quem tem bebês que está andando? Presta atenção. Se não é verdade. Você já passou por isso? Em filmes até, às vezes, se apresenta isso. O nosso medo faz a gente ver o que não existe. O nosso medo, o medo que você tem e que você tem alimentado, faz você ver, enxergar gigantes aonde não tem. Onde não tem. E com isso você se acha incapaz. Com isso você se apavora. E com isso você se acha sem força para enfrentar a situação, para enfrentar o gigante. Queridos, se Deus te colocou em meio a um problema, é porque Ele também te capacitará para solucionar em nome do Senhor Jesus. Quem já viu aqui Deus deixar alguém sozinho, abandonado, em alguma situação complicada, difícil? Quem já passou já teve muitos livramentos da parte do Senhor aqui?
Louvado seja Deus. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, não temas porque eu sou contigo e tal. Você não vai morrer. Você pode passar pelo que for, mas você não morre. A mesma coisa foi com Daniel. A mesma coisa foi com Josué. Não temas porque eu sou contigo. E quantos não foram as lutas, as batalhas que Josué enfrentou? Mas eu te pergunto, Deus o guardou ou não guardou? Deus livrou ou não livrou? Livrou. Deus guardou. Você pode passar pelo que for, problemas teremos, dias difíceis teremos, dia mau virá, tempestades haverá, pode passar pelo que for, mas o Senhor te garante a vitória. O problema, ele surge para te amadurecer. Davi era um jovem, só cuidava apenas das ovelhas do seu pai. Mas ele já tinha tido experiências no deserto com Deus. Quando ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, ele relata isso para Saul, e ele diz que estava apacentando as ovelhas do papai, e veio um leão e tentou pegar a ovelha do papai, e eu fui e despedacei o leão e tal. A mesma coisa aconteceu com o urso. O urso veio e eu fui. Queridos, se um leão se aproxima de você, você faz o quê? Quem é besta de ficar? Você corre. E se um urso chega então? Já pensou um abraço de um urso? Que tem as unhas do tamanho do nosso dedo? Só as unhas, só as garras dele. Então se ele se apresenta para você, o que você faz? Pensar em ovelha, o que eu vou salvar minha vida. Mas é justamente na hora. É na hora certa, é no momento exato que Deus, ele entra com providência. Foi no momento exato que o Espírito Santo se apossou de Davi e deu a força que ele não tinha, capacitou aquilo que ele não era capacitado, porque é do céu que vem o teu socorro, é do Senhor que vem sua vitória. Então você pode matar esse gigante, sim. Esse gigante para Deus não é nada. Aquele urso para Deus não era nada. Aquele leão para Deus não era nada. E o gigante para Deus não é nada. É apenas um teste de fé para mim e para você. Engraçado que diante dos testes que Deus faz conosco, muitas das vezes a gente reclama. Mas somos testados pelo Senhor. Não pense que você não será testado, porque você será. Deus, ele quer que você coloque a sua fé em ação. Então ponha a sua fé em ação e faça como Davi fez. Primeiro passo que devemos tomar, primeira atitude, está no versículo, vamos a partir do versículo 23, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. Um exército fugir de um homem. Um exército fugir de um homem. Um exército de mais de 5.000 pessoas fugir de um homem, um único homem. Irmãos, quando um problema surgir na sua frente, se você não quiser, se ninguém quiser te ajudar, se ninguém quiser enfrentar, levanta a tua mão e diz: eu vou. Ninguém queria enfrentar esse gigante. Versículo 25.
E que diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que for ferir o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa do seu pai em Israel. Nem oferecendo tudo isso, eles não queriam. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre de Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra. Ou seja, tem pessoas que você não precisa ficar ouvindo. Tem pessoas que, ao invés de ajudar, atrapalha. E quando você for fazer algo, quanto menos pessoas estiver, melhor. Se você for fechar um contrato, se você for ver um emprego, não leve ninguém não. Não leve ninguém com você. Tem gente que fala assim: eu só vou se fulano for. Para com isso. Vai com Deus, porque Ele é suficiente, é ou não é? O Senhor é suficiente para você. Diga, repita: o Senhor é suficiente para mim. Amém? Leva a Deus. Ele vai na frente e Ele sabe de tudo. Ele fará tudo por você. Pessoas não ajudam, só atrapalha. Outro dia eu estava numa loja e eu estava só vendo a cena de uma mulher, estava mais ou menos junto com mais 6. E ela estava provando um vestido. Foi justamente no dia antes, que antecipou os votos. Quem participou dos votos, da renovação dos votos? Foi bênção ou não foi? Foi bênção de Deus. E nesse dia que eu fui comprar o meu vestido, eu estava lá na loja. Aí daqui a pouco tinha mais 5, né? 6. E a mulher vestiu o vestido. Aí ela perguntava, aí uma falava: esse ficou bom. Aí a outra falava: não, eu achei o outro melhor. E ela buscava a opinião das 6. Resultado, ela não levou nenhum. Porque ficou dividida entre o que ela tinha provado anteriormente e o que ela estava naquele momento. E cada um tinha uma opinião diferente. Elas vieram do interior, pelo que eu ouvi, e estavam ali para justamente comprar para revender. Ela não se sentia à vontade com aquele, porém a cor do outro também não lhe caiu muito bem. Você está entendendo? Ao invés das amigas ajudar, o que fizeram? Atrapalharam. Porque a opinião de todos acabou deixando ela confusa. E queridos, se você busca a opinião de pessoas e isso te deixa em confusão, já veja que não é de Deus. Porque nosso Deus não é Deus de confusão. Vai com o que o Espírito Santo falou no teu coração, pediu a direção, então segue. Aceita, porque a última palavra é do Senhor e acabou. Não é nem a minha, nem a sua, é a de Deus. Ele sabe todas as coisas. Então veja, primeiro eu vou ler tudo para depois falar os passos, amém? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-se a ira. Eliabe contra Davi e disse: por que desceste daqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras.
E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E você conhece a história. Saul chama Davi, pergunta o motivo dele querer enfrentar Saul, o Golias, e ele vai explicar. E Saul oferece a armadura dele. Ele convence a Saul de que realmente poderia enfrentar Golias, porque ele já havia matado o urso gigante. Saul oferece sua armadura, e no versículo 25, depois que ele já foi falar, 45, veja, versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então, disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou Golias, tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia. E lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha e aproximou-se de Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. 4 passos para você vencer os seus gigantes. E o primeiro é justamente: você não deve recuar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: você não deve recuar. Diante do gigante, diante do problema, não recue. Enfrente o problema de cabeça erguida. Enquanto todo o exército estava recuando, ainda com escudo, com espadas, com roupagem, couraça, protegidos, mesmo assim, diante de palavras. Apenas palavras. Você vê que o diabo, ele acaba convencendo algumas pessoas através das suas palavras. O inimigo assusta através das ameaças. O diabo aterroriza através de suas palavras. E quantas não são as pessoas que a gente atende? Que diz assim: eu fui em tal lugar e disseram que eu congreguei durante um tempo e falaram que eu não podia sair de lá, porque se eu saísse o diabo ia me pegar. E aí a pessoa fica anos em tal lugar por conta das palavras. Diante de ameaças. Não recue diante de ameaças. Segundo, você não deve aceitar derrota ou desprezo. Está no versículo 28. Eliabe, o irmão de Davi, desprezou ele, sim ou não? Subjugou ele. Falou: cadê? Você tinha que estar com as ovelhas e não aqui. Eu já sei muito bem a sua presunção e o que se passa no seu coração. Olha só. Tem pessoas que acham que te conhecem. Mas o único que te conhece é Deus. Deus, ele te conhece por dentro e por fora. E mais vale para Deus o que está dentro de você do que aquilo que está por fora. Porque o nosso Deus, ele olha e vê o nosso coração. Você é precioso para o Senhor. E é por isso que você está aqui. Não recue diante de palavras, de ameaças. E
Não aceite derrota ou desprezo. Diante daquelas palavras do seu irmão, o que ele fez? Ele está olhando para o seu irmão e fala: o que eu fiz agora? Oxe, para que isso? Então, né? Como eu estava falando, tem pessoas que a gente deve ignorar. Sim ou não? Tem, gente. Só vem com maus conselhos, só vem com acusações. Pessoas que nada para ela do que você faça tá bom. E você vai continuar dando ouvidos para quê? Para continuar alimentando as palavras negativas dessa pessoa no teu coração? Faz igual minha mãe falava, faz de ouvido mercador. Quem já ouviu isso? Né? Nem dê atenção. Tá entendendo? Então, não aceite derrota ou desprezo. E quantas não são as palavras de desprezo que são lançadas contra nós, contra pessoas dentro do seu lar, no seu trabalho, por colegas de trabalho? Quantas não são as palavras de desprezo usadas? Às vezes o inimigo usa pessoas para tentar nos atingir, às vezes com pessoas que é da nossa própria casa, própria família. Lançam palavras de desprezo contra nós, mas você deve fazer o quê? Ignorar. A palavra branda suscita o furor. Provérbios diz isso. Qual foi a postura de Davi? Ele falou: o que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Para que isso? Não tem necessidade. Mas então, vem cá, vamos continuar. Está entendendo? Deixa para lá. Agora, quando você coloca lenha, quando você dá crédito, quando você dá munição para aquela pessoa, quanto mais crédito você dá, mais a pessoa vai se crescer. E vai querer te diminuir, vai querer te desprezar, vai querer te colocar para baixo. E o inimigo só vai ganhando o quê? Território. Mas quando você não responde nada, não é covardia, não é adoecer teu coração, não é vou guardar, não, você simplesmente vai ignorar. Quando a gente ignora palavras lançadas contra nós, que as palavras são como flechas, como dardos inflamados. E a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo ele tem dardos inflamados, que são justamente palavras venenosas que são lançadas contra nós para tentar atingir o nosso coração e nos deixar tristes, amargurados, oprimidos. E isso vai corroendo dias, meses. Tem pessoas que se corroem por anos. E qual que é o resultado disso? Adoece. Tem pessoas enfermas na carne, no seu corpo, por conta de dardos inflamados do maligno. Tem pessoas doentes no seu coração, e essa doença da enfermidade da alma já passou para o seu corpo, já tomou o corpo todo, por conta de dardos inflamados do maligno. Agora, quando você ignora, aí esse dardo não encontra alvo. Quando você ignora, você está dizendo, você está dando as costas, você está falando, não é para mim. Então, ele perde totalmente a rota e cai por terra. Foi o que Davi fez. Ele poderia falar: não, é verdade, você tem razão, Eliabe. Vou rapidamente voltar para o que eu estava fazendo. Tomar conta das ovelhas do papai, né? Vou voltar para o pasto. Foi isso que ele fez? Não. Ele ignorou e continuou. Então, não aceite a derrota ou desprezo. Terceiro, você, está no versículo 39, você não deve tentar vencer com sua própria força. Davi, ele pega a espada de Saul, ele pega a armadura de Saul, só que ele anda um pouco e não consegue. Por quê? Com a nossa força não adianta absolutamente nada. Não tente restaurar o casamento com sua própria força, não vai conseguir. Não tente edificar a casa com a sua própria força, não vai conseguir. Porque se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica, é inútil.
É inútil. Você pode colocar tijolo por tijolo, fazer uma arquitetura maravilhosa, sabe, inglesa, ou sei lá o quê. Mas se o Senhor não estiver, de nada serve. É em vão. É em vão. Então, não tente fazer nada com sua própria força. Não tente vencer os gigantes com a sua própria força. Porque não temos força para isso. Somente com a força do Senhor e com a sabedoria dele. Porque a palavra do Senhor diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Quando a gente vai lutar com a nossa própria força, a gente age precipitadamente. O problema apareceu, o gigante surgiu. Peraí, deixa eu ver o que eu posso pegar, o que eu posso usar para atingir. Deixa eu dar um jeito aqui. Não, fulano sabe de alguma coisa, alguma forma que eu posso, conseguir vencê-lo. Esquece. Esquece. Porque só Deus tem a arma certa e só Ele vai te munir de força para você colocar o gigante por terra. Só o Senhor. Quarto e último, você não deve inventar nada. Simplesmente diga: confio em Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor dos exércitos. Foi o que Davi fez. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O gigante surgiu, o problema apareceu. Confie em Deus. Confie em Deus. Você pode, se for um problema jurídico, pode até recorrer a advogados, mas lembre-se de colocar primeiro nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Vai projetar, vai comprar, vai adquirir algo, coloque nas mãos do Senhor. Vai fazer algo, coloca Deus na frente. Senhor, acampa teus anjos e vem comigo. Não me deixe só. Confie no Senhor. Diante de uma afronta, você faz o quê? Confie no Senhor. Diante de uma perseguição, o que você faz? Confie no Senhor. Diante de uma luta, o que você faz, igreja? Diante de uma adversidade, o que você faz? Diante de laços preparados contra a tua vida, diante de laços de morte preparados contra a tua casa, o que você faz? Exatamente isso. Esse é o grito de guerra que mais tem efeito. Porque quando você diz, eu confio no Senhor, assim como Davi, ele não tinha nada, ele só tinha as pedrinhas e um estilingue nas mãos. Mas ele confiou no Senhor e o resultado foi qual? Milagre, resposta, solução, decisão. Quando Deus entra numa batalha, Ele entra para decidir. Ele não entra para colocar panos quentes. Você está entendendo, sim ou não? Deus não faz nada pela metade. Quando Deus entra numa batalha, Ele decide. O gigante foi para onde? Foi ao chão. Davi não tinha força nenhuma para colocar aquele gigante por terra. Ele taca se fosse pelas forças dele, aquela pedrinha não ia ter força nenhuma. Mas quando ele disse, confio no Senhor, aquela pedra, ela tomou um impulsionamento. Ela tomou um impulsionamento sobrenatural. Quando você declara que você confia em Deus, a tua atitude, o que você fizer, a tua decisão, terá um impulsionamento sobrenatural na tua vida e na vida daqueles a qual estiverem do teu lado. Então confie no Senhor. Declare, eu confio no Senhor. Glória a Deus. Confie no Senhor. Entregue
o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará em nome de Jesus. Fique de pé que eu quero orar por você.